E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao Nó Cego Podcast, um programa onde tentamos desatar os nós emaranhados da vida, universo e tudo mais. Eu sou o Douglas Monteiro, vulgo pirata, mas hoje você pode me chamar de Piratix, com X. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Fernando Junta e hoje damos início ao mês do orgulho LGBTQIA+, onde iremos trazer convidados especiais para tratar especialmente deste tema e ajudar esses dois nós cegos a desenrolar esse papo. Falamos com vocês mais uma vez através do poder da internet, cada um de sua casa, fique em casa, graças ao trabalho dos nossos queridos, amados produtores e diretores Pedro Zaluba e Mauro Malatesta do Labituc Studio, no ABC Paulista em São Bernardo do Campo. Você pode segui-los na @LabitucStudio, em qualquer uma das redes sociais, para os seus produtos de solução de podcast, banda e afins. E nós, meu caro amigo? @NóCegoPodcast, tudo junto e sem acento no O. E você pode nos mandar um e-mail em nocegopodcast@gmail.com para tratar deste tema tão complexo, mas essencial. Porque no dia 28/6 é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Pois nessa data, em 1969, marca o episódio ocorrido em Nova York, onde as pessoas que frequentavam o bar Stonewall Inn reagiram a uma série de batidas policiais que eram realizadas ali com frequência. O levante contra a perseguição da polícia às pessoas LGBTQIA+, durou mais de 2 noites, e no ano seguinte resultou na organização da primeira parada do orgulho LGBT, realizada no dia 1º de julho de 1970. Com isso, hoje temos a celebração do orgulho LGBTQIA+, durante todo o mês de junho. É isso aí, então hoje nós temos a honra de bater o papo na corda bamba, perdão. A gente ensaiou e no final deu isso mesmo. Com um convidado mais que especial, e você pode apresentá-lo, pirata? Oi, Fernando! Hoje eu começo com a sererê, eu não consigo falar isso, mas se você não entendeu, o convidado explica. Fernando Arazão! Isso aí! Meu Deus, gente, vocês já vão me colocar pra começar explicando o ragatanga. Eu não estava preparado pra isso. Ninguém nunca está, cara. O ragatanga simplesmente acontece. Gente, ragatanga é isso, você sente e faz. Não tem explicação. Exatamente. Como as melhores coisas da vida. Não, eu vou te dizer que eu ensaiei isso e eu não consigo falar. É impossível, eu não sei como elas conseguiam cantar. Cara, aproveitando e usando o nosso ilustre Rômulo Mendonça, cara, você tem que estar possuído no ritmo ragatanga para conseguir realmente sentir o que ele significa. Exatamente. Bom, vou tentar vamos lá. Não, mas vamos lá, cara, vai. Hoje nós temos como convidado mais do que especial o Fernando Arazão. Ele tem 33 anos, nascido em Blumenau, Santa Catarina, atualmente mora em São Paulo. Ele é host do Fora do Meio Podcast, um podcast em formato jornalístico quinzenal e sem medo de pôr a cara no sol para discutir os assuntos da comunidade LGBTQIA+. Eu peço uma salva de palmas para ele. Sim, eu tirei esse texto diretamente do Media Kit do cara. Fernando, por favor, apresente-se para os nossos ouvintes, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, cara. Não, eu que agradeço, Fernando. É muito prazer estar falando com você e com o Douglas. Gente, eu fiquei preocupado ele falando agora. Eu até estava olhando aqui onde eu tô para ver se tem câmeras, alguma coisa, porque, gente, ele sabe tudo sobre a minha vida. É praticamente um detetive. Quem mandou pro podcast, tá vendo? Exatamente. Quem mandou por a cara no sol? Então, eu fiquei preocupado porque, assim, vocês já começaram com ragatanga e eu não, vocês não têm como saber isso, apesar de talvez... Se alguém ouvir algum episódio assim do seu podcast, vai estar lá, tá lá. Sim, pois é, gente, olha só, eu quase morri por causa dessa música, tipo, literalmente. Louco. Foi porque eu fui teve um ano, o Ruge acabou e voltou, né? Aí eles fizeram um show em São Paulo no dia do meu aniversário. Eu pensei, preciso ir, né? Comemorar meu aniversário no show do Ruge. Eu nunca achei que eu ia ver o Ruge ao vivo na minha vida. E eu estava enlouquecido. Nossa, demais, assim, foi maravilhoso. E eu estava lá possuído pelo ritmo ragatanga, né, elas cantando, e soltou uns papeizinhos.
Aí eu estava lá super empolgado cantando, né? Afinal, meu presente de aniversário, e um papelzinho desses entrou na minha goela e, tipo, eu quase morri Mano. afogado com o papelzinho Não Sou do Ruge, no dia do meu aniversário. Seria a morte mais viada da história das mortes viadas, né? Porém, ia ser uma morte excelente e ia entrar para os anais da história, cara. Assim, tipo, e realmente você ia entrar como marcante. Tipo, meu, morrer no show do Ruge com a sua música preferida no teu aniversário por conta de confete. Já Maravilhoso. Só pensou? se explodisse também e virasse purpurina. Aí ia ser Épico. Épico. Ah, cara, Fernando, obrigado mais uma vez por entrar, cara. E é aquilo que a gente havia comentado nas nossas conversas pré-podcast e também agora na abertura que nós falamos para os nossos ouvintes. O mês do orgulho é um mês agora de junho e a gente vai fazer, na verdade, trazer só pautas para debater e conversar sobre a luta e o orgulho da comunidade LGBTQIA+. E você tem um podcast que discute justamente isso, né, cara? Que fala Sim. justamente sobre essas causas. Então conta um pouquinho mais sobre você, por favor. Então, eu sou Fernando, olha só. Eu sou de Santa Catarina, olha só, vocês não sabiam disso, né? Ó, Moro em São Paulo há 5 anos e, de fato, eu tenho um podcast LGBT que se chama Fora do Meio. Fora do Meio é um nome que foi muito controverso no começo, porque uma pessoa, geralmente um gay fora do meio, é aquele gay que, tipo, não se envolve na causa, ele morre de medo que as pessoas saibam que ele é gay, ele é aquela pessoa que no aplicativo de paquera coloca só uma parte do corpo, assim, para não ser identificado. uhum. E quando eu botei esse nome, eu recebi algumas críticas por causa de dizer, tipo assim, nossa, tanto nome você vai pegar logo essa expressão escrota, não sei o quê. Aí eu disse, gente, o meu objetivo com esse podcast é falar com as pessoas que não estão inseridas dentro da comunidade, de forma que elas entendam como é a vida do lado de cá. São Uhum. pessoas que estão fora do meio. E eu Certeza. quero falar com elas. Então, não, para mim, assim, não teria um nome melhor para esse podcast do que esse. Hoje em dia a galera adora, depois que entende essa ressignificação. E o meu objetivo é esse mesmo, é falar com qualquer pessoa que tenha um pouco de interesse de entender sobre as nossas demandas, sobre as nossas questões, o porquê que a vida de um LGBT é tão diferente da vida de uma pessoa hétero e por que da onde surgiu isso, né? Quando a Uhum. gente fala de tipo assim, porque a nossa vida é pautada por outras lutas. Isso não. Sim. E as pessoas vêm sempre aquele papo, porque vocês se isolam, vocês querem ser diferentões, mas é porque É. realmente somos diferentões. Vocês não vão ser agredidos na rua por serem quem vocês são. Então, Exato. isso já é uma grande diferença. Nossa, foi brutal, cara. Com perdão do trocadilho, realmente é brutal. E isso é um ponto que você levantou que eu achei interessante, cara, porque assim, você trouxe o conceito de fora do meio, que dentro da comunidade fala, ele representa uma coisa, mas dentro do seu podcast ele foi ressignificado para justamente expandir essa audiência e levar isso para outras pessoas. O que é fantástico. A nossa proposta também, com o nosso podcast, apesar de sermos dois homens héteros cis, a gente gosta sempre de trabalhar em cima da questão da desconstrução e da masculinidade, porém não focado apenas só nas nossas experiências individuais. Claro, a gente traz como elemento de vivência para dividir isso com vocês, e também porque a gente consegue fazer piadas excelentes com isso hoje em dia. Sim. Mas é para justamente não pregar para convertido, tá? Justamente aquele desconstruidão que já sabe, acha que está no ápice e encara isso como se fosse, na verdade, uma meta, né, ao invés de um Ou como o processo. Fê adora chamar, o cara do coque samurai. Que eu não suporto esse tipo de cara, velho. E a gente não Mas queria isso, pegar. Isso é usado ainda. Cara, tem uma galera que ainda usa aquele coque disco- samurai, o desconstruidão O desconstruidão, esquerdomacho, coque Exato, samurai. exatamente, esse mesmo, cara. O feminista da vida, enfim, esse tipo de pessoa. Mas voltando, e a gente não queria também trazer, pregar para convertido e trazer esse tema só para falar daquilo que todo mundo já chove no molhado. A gente quer expandir o horizonte, a audiência e trocar ideia com essa galera. E aí, qual foi, assim, não só por conta do mês do orgulho, como a gente viu como ser importante trazer para debater isso, mas também por conta, né, de como hoje nós estamos inseridos num mundo extremamente plural, e que bom que ele continue assim, para nós trazermos diferentes visões de masculinidade e vivências do que a nossa. E ninguém melhor do que um comunicador gay, dentro do meio gay, que se comunica para pessoas do meio e para fora, para começar esse debate hoje. Então, mais uma vez, eu agradeço. E eu queria que
Cara, para você explicar pra gente um pouco como é que foi a sua infância, seu desenvolvimento e como é que você encara certos elementos do amadurecimento da masculinidade, o que é ser homem. Você até postou hoje no seu Instagram que eu vi lá o que é ser homem, te deu uma resposta gigante. Fiquei te Eu respondi alugando. também, hein? Eu respondi também. Não tinha tanto caractere para a resposta que eu queria dar, eu encurtei o máximo. Ah, não, eu entendo no direct e comecei a falar um monte pra ele. Ah! Já temos essa intimidade, né? Vai pro direct. Já vai pro direct, exatamente. Mas vamos lá, Fê, conta pra gente, por favor, a sua relação com padrões de masculinidades heteronormativos e como é que foi pra você crescer, assim, tipo, como é que foi o seu desenvolvimento, quais foram os obstáculos que você encarou crescendo, as referências que você tinha na sua vida, fala um pouquinho pra gente disso. Cara, vamos lá. Na verdade, assim, Bastante coisa, né? tudo Mas assim, né? começa em Senta um que lá vem a história. ensolarado novembro de 1980 e alguma coisa, em que eu nasci numa cidade chamada Blumenau, Santa Catarina, que os ouvintes provavelmente já ouviram falar por causa da Oktoberfest ou quando dá Certeza. enchente, que são as duas coisas que aparecem no Jornal Nacional. Verdade. Pois é. Eu cresci de uma família em que tem meus pais, eu, o filho mais velho, e duas irmãs. Então, primeira coisa que a gente já percebe, eu sou o único filho homem Uhum. dessa Já vem família. pressão aí, né? Pois é. Eu sou o primeiro filho dos meus pais, eu sou o primeiro neto dos meus avós, eu sou o primeiro sobrinho de todos os meus tios. Tipo, Nossa. como diria Britney Spears, all eyes on me, né? Exatamente. Então foi bem assim, tipo, quase não tinha gente me observando. Mas tudo bem. Aí eu, Cacete. eu cresci e a gente foi morar numa cidade vizinha chamada Pomerode, que é uma cidade muito menor do que Blumenau. Blumenau, assim, para você que está ouvindo, quem mora lá, e eu achei isso muito tempo, é uma cidade grande, é tipo uma metrópole. Aí quando você sai de lá, você vê que é uma cidade de interior. E até hoje eu sou xingado por chamar Blumenau de uma cidade de interior pelas pessoas que moram lá. Tipo, eu moro em São Paulo, né? Então a minha percepção de Sim, cidade pois é. grande mudou um pouquinho. Você já está em São Paulo há 5 anos, né? 5 anos. Você conhece o ABC? Não. Não, o que eu ia falar, Blumenau se equipara a Santo André, São Bernardo, ou É, você acha que... é que assim, Blumenau é uma cidade meio. Ela é a principal cidade da onde ela está localizada, que é o Vale do Itajaí. Mas, por Uhum. exemplo, ela tem um polo de informática, ela tem um polo têxtil muito forte, mas assim, ela não é uma cidade grande. Eu acho que Florianópolis, que é a capital, não é uma cidade grande se eu comparar com São Paulo, por exemplo. Sim. Sim, sim, sim. Por mais que seja capital, elas têm esses traços muito de interior, de, sei lá, no domingo nenhum mercado abrir. Tipo, não que Blumenau ainda tenha isso, hoje eles abrem. Mas durante muito tempo, assim, teve essas coisas, até recentemente era isso, tipo, domingo a cidade era deserta, sabe? Uma Justo. coisa que Caramba. em São Paulo jamais aconteceria. Né? Sim. E assim, você falando que em contraste com o Blumenau, né, São Paulo é muito maior e comparado a São Paulo, na verdade, é muito difícil encontrar alguma cidade dentro do Brasil, teria que expandir, porque a região metropolitana que envolve ABC, Osasco, Diadema também, é algo que você consegue encontrar, na verdade, perto da cidade do México, em Nova York, são outros Sim. tipos de... E é esse contraste que você quis passar, né? Poxa, Uhum. tava numa cidade grande, né, para a região, que o nome de onde Pomerode fica é justamente a macro-região de Blumenau, né? Ela Isso. fica no satélite de Blumenau ali, né? E aí você estava comentando que você é o filho único, neto único, sobrinho único, Nossa. primogênito dessa família em Blumenau, que é conhecida como a cidade mais alemã do Brasil. Então, zero pressão. Pomerode, na verdade, tem essa É Pomerode que tem Isso. esse. Ah, bacana, bacana, bacana. Então, só melhorou então, né? Pois é, tipo assim, povo alemão, um povo muito legal, assim, super aberto, super. Gente, Caloroso pra caramba, né, cara? super, assim, gente, eu adoro, tá? É de verdade, não tô sendo irônico. Mas é um povo que tem essa característica, então já começa disso. Gente, a gente percebe que a gente é diferente, desde criança você começa a ter umas percepções de tipo, opa, tem alguma coisa errada, porque os papos que meus colegas de escola estão falando não estão me interessando. Não ressoava, Então né?
você começa a perceber que, opa, tem alguma coisa esquisita. Aí os seus coleguinhas de escola, muito gente boas, né, como são, crianças são cruéis, a gente É, precisa aceitar isso. Já olham pra você com, sei lá, 10 anos de idade e diz, oi, viado. Antes sim, de não, que você cara, saiba o que isso significa. durante anos eu fiquei xingando, usando como se fosse algo pejorativo e eu não sabia nem o que era. Então, Sim, é surreal. Mas, gente, a culpa não é das crianças. São os pais, eles só Não, reproduzem o que os pais sim. fazem. ok. Mas ninguém tá culpando as crianças, a gente tá falando que elas estão sem filtro. É isso. Exato, Isso, elas Quando não eu têm falo da filtro, crueldade boa. da criança, é isso, é que ela não sabe o impacto que aquilo vai ter. Então ela Exato. simplesmente fala. Só que para quem tá ouvindo e que vamos supor assim, você já sabe que tem alguma coisa diferente com você. Aí quando você começa a ouvir isso, por exemplo, assim, quando eu comecei a escutar isso, eu fiquei muito preocupado, que eu pensei, tipo, meu Deus, será? Porque daí o que acontecia? Eu, uma pessoa de 10 anos de idade, eu não tinha a menor noção da vida, etc e tal. Porque, né, Uhum, cidade interior você tem uma visão minúscula. sim. Vamos olhar para a televisão. O que é ser gay na televisão? Aí passava para ser nossa a Vera Verão. Passava no Zorra Total, Não. Pitibicha, Pitibitoca. Hum. Tinha alguns personagens em novelas, eu tô reassistindo A Próxima Vítima, e é uma novela que me marcou muito, tanto que eu lembro de algumas cenas, e eu peguei pra reassistir agora. Tem um personagem aqui na novela que ele foi extremamente bem construído, mas eu não lembrava da existência desse personagem, olha só que loucura. Eu lembrava de várias outras coisas da novela, mas a existência desse personagem gay, eu apaguei da minha memória. Mas Caramba. eu percebi reassistindo agora que todas as cenas que eu lembrava, e essa novela passou em 95, então eu era uma criança, Uhum. é mais da parte em que a construção desse personagem gay começa a ficar mais forte e explícita. Isso me Olha chamou a que bacana. atenção essa semana, que eu pensei, tipo, cara, será que é por isso que eu gravei tanta cena dessa novela? Porque eu tava prestando atenção numa coisa, que eu tava me identificando, mas assim, como eu não podia pensar nisso, meu cérebro pegou as cenas mais próximas. Putz, nossa, que bacana, cara. Você já levou isso pra terapia alguma vez, assim? Porque é um prato cheio, né, cara? Não, eu descobri essa semana, porque eu, tipo, tô terminando ela agora e foi onde aconteceu. Tipo assim, gente, quarentena me fez ver 100 capítulos, assim, em questão de 2 semanas, pra vocês terem Sensacional, né, noção. cara? E então, assim, essas referências da televisão que geralmente eram pejorativas, geralmente Uhum. eram, sei lá, um gay vestido de mulher gritando, etc e tal, eu não me reconhecia. Eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, isso é ser gay? Eu não quero Sim. ser isso. Hum. Eram, tipo, isso numa cidade interior, quer dizer, sem referência nenhuma na década de 90. É preciso muito que a gente pense naquela época, Naquela época. porque é Sim, naquela importante a época. gente ter isso. Hoje em dia as pessoas têm representatividade. Hoje Sem em dia as pessoas problemas. têm representatividade na televisão e isso faz uma diferença enorme. Isso é Uhum. muito importante a gente elencar aqui, porque foi uma coisa que me faltou. Eu só fui me entender como um cara gay muito recentemente comparado com a minha história. Desculpa, gente, deixa eu tomar uma água. Imagina. A gente Toma deixa uma isso, aguinha. a gente deixa isso pro nosso editor, tá tranquilo, cara. Ele que se vire. Então, eu fui me entender mesmo como um cara gay muito recentemente por causa disso. Quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a ver outras formas de sexualidade, eu comecei a entender muita coisa que eu achava que eu já tinha entendido. E eu vi Uhum. que eu estava na metade do caminho. Por isso que eu falo que no podcast, eu sempre falo, tipo, a referência é uma coisa importante. Eu sempre Sim. falo isso na maioria dos episódios, porque é uma coisa que me fez falta. E eu tenho certeza que quem não está nesse eixo Rio-São Paulo, que consegue ter essa diversidade nas ruas, uma Uhum. pessoa do interior do Amazonas, por exemplo, até hoje, provavelmente ela sofre com essa falta de referência. Apesar de Nossa, que a sem dúvida. televisão melhorou muito nessa questão da representatividade ultimamente. Então, isso foi um ponto positivo. Ah, sim, mas é Mas, uma coisa que a gente percebe já desde sempre, né? Nós que sim, crescemos, nós crias dos anos 80, né, que crescemos nos anos 90, a gente não tem nem representatividade suficiente de homem hoje que está em contato com o seu sentimento, ou então que sai daqueles estereótipos do homem criança, ou do homem machista, ou do homem bruto, assim, não tem uhum, nenhuma, é extremamente unidimensional, sim, e eu fico imaginando para, cara, com questões extremamente mais complexas e íntimas, como sexualidade, como identidade, como, sabe, você não tem protagonista gordo também, mas enfim, sim, já é difícil hoje, eu imagino lá atrás, e, de novo, numa cidade de 20 mil habitantes, né, cara? sim.
Não, exatamente. E tem um ponto em questão. Eu ainda tive abre aspas de novo, e mais uma aspas, sorte de eu não ser uma pessoa trans. Porque se eu já sofri por não ter referência de uma pessoa gay, imagina o que Uhum. era naquela época você tentar se entender como uma pessoa trans, que Uhum. tinha Nossa, zero surreal, cara. referências. Hoje em dia as pessoas falam sobre isso, as pessoas conseguem se entender mais cedo e entender o que que elas são. Naquela época não, tanto que tem muita gente, às vezes as pessoas falam hoje em dia, eu escuto muito, ah, porque fulano virou gay agora, porque fulano virou mulher agora. Gente, essas pessoas não tinham referência na época, talvez elas só estão se entendendo agora. Uhum. Uhum, com certeza. Tipo, É, é, cara. é Nossa, importante a cara, gente falar espero que isso. muita gente pegue isso que você falou. Pô. Tipo, meu, não tem essa de virou. É isso, cara. O que você falou Uhum. foi perfeito. Sim. Isso é uma coisa que o Fernando traz no podcast dele, e desculpa te cortar, mas é uma coisa que eu até coloquei na pauta só para discutir o conceito de socialização que o Berger e o Luckmann trazem, né, que é uma questão de socialização primária e secundária. A socialização primária é aquela que você recebe a grosso modo, tá, gente, o ouvinte, não estou aqui para discutir sociologia, mas ele define muito bem isso, que ele vem se os seus pais falam português, você vai falar português. Uhum. Se seu pai é flamenguista, você vai ser flamenguista. Se você, mas nada impede de que você no futuro fale uma outra língua, até melhor do que português, ou que você não ligue para futebol, ou que você curta outros tipos de coisa. Essa é a parte da socialização secundária. Mas a socialização primária, ela nos subscreve dentro de uma situação dada de interpretação do mundo externo através das referências que nós pegamos em casa, com famílias e Uhum. amigos direto. E aí a secundária vem das nossas experiências e ela não tem fim até o fim da vida. Então essa expansão que você falou que veio em São Paulo é muito importante, porque no processo de autoconhecimento seu e no teu desenvolvimento, você foi buscando esses novos referenciais de como enxergar a realidade e trazer para a parte do internalizar isso, é Uhum. que realmente conseguiu trazer uma identificação mais robusta de quem você é. Porque quando entra em Sim. choque com a parte primária, você é simplesmente errado. Uhum. Sabe? Você, por exemplo, o homem sensível, você tá errado, você chora, você até pejorativamente é comparado com mulher, entendeu? Sim. Isso é uma parada que a gente sofre sim, a gente percebe desde pequeno. E voltando a você agora, tipo, pequeno, é muito cruel, porque você não tem nenhum parâmetro, nem padrão pra criança conseguir olhar e falar, tá, isso existe, e eu não Uhum. sou errado, e não tem nada de errado comigo, entendeu? Não, e pior, porque você começa a perceber e se comparar com outras crianças, e até você vê os olhares, os comentários, às vezes, das pessoas próximas a você, da sua família, tipo, olha, o Fernando tá fazendo tal coisa, isso não é coisa de menino. Não é? E o que que uma criança faz? Você começa a se policiar, tipo, opa, eu fico nos holofotes se eu, sei lá, pego numa boneca da minha irmã. Não vou Putz, pegar numa boneca da minha irmã, porque exatamente. assim eu saio dos holofotes. Você começa a criar essas regrinhas para você tentar ficar invisível. E o que que muita gente acaba fazendo? Eu fiz isso e eu acho que muita gente vai acabar se identificando, que é o quê? Você precisa começar a ser o melhor em outras coisas para que as pessoas esqueçam um pouco isso. Então, Você muda o foco, né? eu era o neto que tirava as melhores notas na escola, Hum, eu era a pessoa mais educada, todo mundo me achava uma criança extremamente educada, porque eu ajudava minha mãe nas coisas, eu fazia, sabe? Você começa a criar coisas para as pessoas prestarem atenção e deixar de lado essa sua coisa estranha, porque, tipo, meninos não fazem determinada coisa, mas tudo bem, ele é super educado, ele é super gente boa, olha, ele tá levando a sacola da mãe dele, sabe? sim, Você fazer um começa a apesar criar. de, né? É, Sim. Apesar dele ser Uhum. quem ele é, nossa, é uma pessoa incrível, educada, extremamente É. polida, não sei o que merda, cara. Até que pois pariu. é. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, né, gente? Aí Sempre. chegou um belo momento em que eu percebi que o negócio, tipo, tava meio esquisito. Eu pensei, o que que eu posso fazer pra me consertar? Já sei, vou para a igreja. Hum. 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 Errou Aí, feio, errou rude. Pois é. Aí eu passei numa igreja evangélica, tipo, raiz, dos 7 Uhum. até os 14 anos. Aí eu criei todos os traumas que eu resolvo na terapia hoje. Porque é isso, Cara, né? Eu fui pra igreja com o claro pensamento de que tem alguma coisa muito errada comigo, eu preciso me livrar disso. Deus me ajuda.
Puta merda. E eu comecei a fazer várias coisas dentro da igreja, tipo, de me envolver com vários trabalhos para poder, de novo, ser melhor do que aquela pessoa que eu era, né? Cheia de pecado, talvez com um Uhum. demônio encostado, etc e tal. E eu precisava dessa libertação. E eu passei muito tempo buscando isso, até que um belo dia eu pensei, opa, não tá adiantando. Será que eu tô fazendo Né? alguma coisa errada? É, tipo, Tipo, eu assim, tô falando com Deus, mas eu ainda tô curtindo aquele peitoral peludo. né? Então, tem um episódio que foi um episódio muito marcante pra mim, que eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu sei que eu era bem no comecinho da adolescência. E vocês homens sabem que quando você se torna adolescente, seus hormônios dão uma acordada e você Uhum. começa a ter um pouquinho de interesses mais fortes. Um Uhum. belo dia, ou uma bela noite, eu estava dormindo e eu tive um sonho erótico com outro cara. E eu nunca tinha Nossa. nem encostado em outro cara. E eu acordei horrorizado com aquilo, porque Uhum. eu pensei, eu não posso ter esse tipo de sonho. Tipo, por Tipo, que que o não meu tá. cérebro tá fazendo isso comigo? Tipo, caramba, tá só piorando, tá ligado? Tipo, É, caralho, cara. Porque assim, Cara, tipo, a ficha podia ter caído diferente, tipo, olha o sinal que Deus tá me mandando, é pra eu pegar a cara. ah, difícil, né? Porque assim, se você entra num contexto aqui, né, o Fernando fala agora, de ele está errado e precisa se consertar, e vive buscando se destacar em outra área para tentar esconder aquilo que realmente chama atenção, porque ele tem. Que isso traz à tona o âmago dele e disso ele tem vergonha e acha errado, é só pior. Eu lembro que quando eu tava crescendo, cara, assim, já era difícil conseguir lidar com hormônio e com os picos que você tinha, né, cara, de tesão e tudo mais, e você tinha que ficar escondendo ereção em sala de aula, aqui e Nossa, ali, é cara. um inferno, Puta você que não pariu. consegue concentrar em nada a não ser pensar no sexo, sabe, simples e posto, e enquanto que você vai. E quando você descobre masturbação, ainda é pior. E, cara, é uma merda, porque assim, você Não, não é cria pior, é uma. melhor, cara. Não, Alivia. é que é uma vergonha e uma coisa extremamente complexa de lidar por uma cabeça que tá em formação e já não consegue lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Vamos sim. combinar, né? Não, Aí, eu não sei se pra vocês, assim, mas eu tenho a impressão que quando você, sei lá, porque o seu pinto cria uma vida própria na sua adolescência, simplesmente assim, você tá, Sim. sei lá, fazendo sim. qualquer coisa com zero conotação sexual, ele tá lá, tipo, oi? É, Zero, não, zero, cara, zero. Você tá calça de tipo. moletom na adolescência não, é impossível, não dá. Sim. Não dá, Calça de cara. moletom não. Aliás, troquem todos os uniformes de colégio, pelo amor de Deus, cara. Não sejam cruéis assim, não. Dá calça jeans pra essa molecada. Pelo amor de Deus, cara. É coisa horrível, velho. Não dá. Tipo, sei lá, você tá vendo uma folha cair de uma árvore. Não interessa. É. Essa folha caiu de uma forma sexy. Fudeu. É horrível, cara. É horrível. Mas aí voltando, cara. Então, É. assim, tipo, isso já entrou. Cara, que merda, porque você então reforçou aquele comportamento de querer se destacar e puxar. Sim, tirar essa questão da sexualidade porque você agora então estava mais focado para a religião, né? Então Uhum. você tinha um álibi aí, né? É, E Deus te mandou um sinal, tipo, olha só. então, Tome sua lição disso, é bom ou ruim? não, na época nossa, eu lembro assim que eu acordei assustadíssimo. Foi bom? Desesperador, Foi, cara. mas eu É, não podia pensar isso na época, né? Tipo, não, eu acordei horrorizado real, assim. Eu acho que eu fiz uma semana de oração e jejum pra poder me livrar de ter sonhado. Tipo, e hoje em dia eu olho pra trás e eu penso como eu era estúpido. Porque é uma coisa que eu não podia nem controlar. Uhum. mas como você era Tipo, sozinho também, né, cara? Como é que você É. ia ter. É, é. meu. Não, E então, se é você fosse bizarro recorrer pra isso. alguém, tipo, vamos supor, um pastor, alguma coisa, ele ia realmente te condenar por causa disso. Sim. E não é culpa sua. Sim. Não, é por isso assim, eu tenho um problema com religião. Hoje em dia eu já evolui muito o meu pensamento. Houve uma época, até pouco tempo atrás, que eu não queria saber de religião, não queria ouvir falar de religião. Uhum. E eu ficava muito bravo quando uma pessoa que era LGBT defendia a religião. Porque eu dizia, cara, você está defendendo uma coisa que é ruim, que faz Uhum. mal para as pessoas. Tipo, as pessoas se Sim. matam por causa disso. Tipo, você está defendendo isso Uhum. mesmo? Você Hoje mandou em pro outro lado dia, do pêndulo direto, né? é. Tanto que assim, eu lembro que quando eu saí da igreja, eu jurei pra mim mesmo assim que aos gritos, tanto que eu lembro assim que olhei pro céu, olha que coisa dramática, gente. Isso é muito novela mexicana, mas assim, eu sou essa pessoa. Vai, ué. E, e as pessoas Você achavam conseguiu se que eu, expressar. pois é, as pessoas achavam que eu era hétero, olha só. Eu lembro que eu olhei pro teto do meu quarto e eu disse, Deus, eu nunca mais piso em uma igreja. E virei as costas e saí, como se eu pudesse, tipo assim, sabe? Deixar a Sim. pessoa falando sozinha.
Virar as costas pra Deus, literalmente, né, cara? Sim, foi isso. E eu lembro que eu saí da igreja foi um grande escândalo na minha família, porque eu era a pessoa que estava na igreja 7 dias por semana, que fazia trabalho com as crianças, que, sabe, cantava Sim. nos cultos, etc. Assim, foi um choque e a galera ficou meio preocupada, assim, de eu estar ficando doido, real. Tipo, você tá sendo. O que tá te tentando pra você sair disso? Porque, óbvio, o errado é você, não Deus. Nem a estrutura Uhum. religiosa, né? É, foda isso. Ai, ai. É, e houve uma tentação nessa época que foi a primeira vez que eu me apaixonei por um cara. Porra, só pra facilitar, né? A cereja do bolo. É, nossa, a adolescência já é um momento super ok na vida de todo mundo, né? Todo mundo lidou super bem com ela. E aí vai somando só aquelas camadas de caraca, tá foda, e tipo, de lidar com tudo isso e você levando, né, cara? Sim. Na verdade, meu querido Xará, Hum. esse foi só o chantilly. A cereja do bolo é que esse cara, lógico, era hétero e era meu chefe num trabalho. Putz. Maravilhoso. É isso aí. É, não, não. É como você falou, né, cara? Não, calma. Mas não é só isso. Polishop, né, cara? Pelo amor de Deus. Pois é. Lógico que eu não lidei bem com essa situação. Não, ninguém Lógico que eu lidaria, fiquei cara. tipo, eu não sei o que fazer, porque eu gosto desse cara, tipo assim, eu trabalho do lado dele. E eu lembro que teve assim, a gente trabalhava próximo dele ficar, tipo, muito próximo de mim. E eu ficar, tipo assim, sabe quando você controla até a sua respiração pra você não dar bandeira? Sim, 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 com certeza. Você não quer, cara, você não quer mostrar que você tá, tipo, sei lá, você pensa no suor que tá vindo da sua testa, assim, sabe? Tipo, é surreal. Sim, não, foi assim, sério, eu não fiquei tanto tempo nesse trabalho, que foi muito bom. É, eu vou contar. Oba! Porque, Abre o coração, cara. Abre o É. coração. pois é, porque eu, lógico, o adolescente dramático, tive que escrever uma carta confessando tudo e entregar pra ele. Você entregou pra ele? Olha. Uhum. Não. Não. Mas você esperou ele ler ou só entregou e vazou? Na verdade, ele pegava um ônibus que saía de dentro da onde a gente trabalhava pra ir. E eu só disse, lê isso e fui embora. Eita. Nossa, Fernando do céu, cara. Eu Que nunca contei isso, coragem, hein, mano? eu nunca contei isso pra ninguém, gente. Primeiro, ó, Caraca. inédito. Olha só. Ah, Breaking olha. news! Não, tô brincando. Caraca, que coragem, velho. Que difícil, cara. Pois é. Que difícil, velho. Deu certo? Nossa, Lógico que não, é lógico né? que não. Como é que foi a Lógico que reação deu dele, cara? bosta. Ah, Então, mas vai saber, né? no dia seguinte, eu e ele fingimos que nada aconteceu Uhum. e eu achei ótimo. Boa, melhor Ah, assim. aí 2 semanas depois eu fui chamado no RH e disse, então, acho Você que tá você zoando. não vai fazer mais parte do quadro. E eu, tipo, fiquei muito mal. Nossa, cara. Eu entrei numa depressão fodida por conta disso, porque é isso, eu não soube lidar com a minha primeira grande paixão. E hoje em dia eu vejo que é porque eu não tinha, mais uma vez, referências Uhum. de relacionamentos homossexuais. Sim, Tipo, como você lida com uma pessoa? pode crer, né, cara? É curioso, né, cara? Porque assim, a gente já tem esse bloqueio desde pequeno, né? O Pirata também pode falar aqui, cara. A gente crescendo, a gente. Meu, eu não sei nem o que eu tô sentindo, cara. Como é que eu vou saber É. lidar com isso? E a gente não tem essa liberdade de chegar pro brother e trocar essa ideia de forma aberta, tá ligado? Sim. Nós falando ainda como héteros, imagina se você Uhum. não é, assim, cara, É porque vem todo nossa, aquele surreal. machismo e não sei o quê, aí Tudo. vira a zoeira, e, cara, é terrível isso. E, Uhum. porra, seria tão mais simples se a gente pudesse conversar abertamente sobre o que a gente sente e não ser condenado por causa disso, né? Sim, Sim. ainda seria Porra, difícil, mas pelo menos você não teria sim. esse degrau a mais aí pra passar, cara. Uhum. Então, cara, assim, você não teve referências crescendo pra conseguir entender que não, você não é errado. É, cara, não teve referência pra saber como estava lidando com o sentimento e ainda teve que passar por uma situação clara de homofobia profissional, porque você foi mandado embora por ter se declarado. Sim. Caralho, Gente, cara. não façam isso em casa, tá? Não, sério. Manda um Mas e-mail pra gente, cara. Manda um e-mail pra gente, manda um e-mail pro Fernando. Vamos trocar sim, ideia, mas dá uma segurada que fala no Isso. trabalho. Procura seu amigo, sua família, pro psiquiatra, pro psicólogo, vale a pena. Faz bem.
Sim, foi uma situação, é lógico, hoje em dia talvez as coisas estejam um pouco diferentes, as pessoas têm um pouco mais de noção, mas eu crescendo numa cidade pequena, eu acredito Uhum, assim, eu comecei o Fora do Meio para falar com esse Fernando dessa época, e que eu achei que não existisse mais. Aí eu boa. recebo várias mensagens que existem muitos desses Fernandos ainda espalhados por aí. Às vezes eu lanço um episódio que ele lida com uma situação meio típica, desse padrão assim, e volta e meia eu recebo uma Uhum. mensagem de gente de todas as idades dizendo: "Olha, eu já passei por isso, olha, eu teve uma situação parecida, etc e tal". E aí eu vejo a importância da gente falar sobre isso, para que as Com pessoas certeza. possam ter esse background de poder se entender, né, tipo, ver que: "Opa, tá tudo bem". Cara, que bacana, né? Porque, e, assim, em busca de uma. Usando a trajetória do herói, né? Do herói de mil faces lá. Em busca de você se entender e se descobrir, por falta de referências, você se tornou uma para toda uma série de pessoas que não tinham isso, não tiveram, e um local onde você consegue receber e elas conseguem existir e falar com você, cara. Para quem não Uhum. tinha referência, você se tornou uma, cara. É muito bonito isso, é muito bacana, cara. Não, é uma coisa que me deixa muito feliz. Tanto que assim, eu quis criar o podcast justamente para isso. E eu gostei muito dessa mídia podcast porque ela é isso. Você, por exemplo, você pode ser um cara que tem vergonha de dizer para seus amigos, tipo, eu tô escutando um podcast LGBT. Mas se você coloca no fone de ouvido, ninguém vai fazer nem ideia do que você está fazendo. É diferente de um vídeo Verdade. no YouTube, por exemplo, que tipo meio que fica muito claro que você tá, né, tem uma tela ali que alguém pode pegar. Podcast Que te não, pega no ele flagra, né? exato, a mágica do podcast é isso, e tem gente que me escuta que eu sei que escuta escondido porque já me falou, Ô, louco. tipo, para poder, que tá ainda nesse processo de se entender, se aceitar, e escuta escondido, com fone de ouvido, quando tá indo dormir, Uhum. e que essas histórias estão ajudando, eu fico muito contente com isso. Porque se eu tivesse isso na minha época, talvez eu não tivesse feito todas essas burradas. Ah, sim, mas hoje você tá bem vivo e graças a Deus nada de mais grave aconteceu Sim. contigo, assim. Mas você tocou num ponto que é interessante. A gente fala muito aqui sobre cada um respeitar o seu próprio processo de desconstrução, porque a gente encara como um processo de amadurecimento e crescimento, para justamente não ser encaixado em nenhum tipo de caixinhas, né? Tanto Uhum. aquelas que não funcionam mais para nós, como aquelas novas que estão querendo construir hoje em dia. E como é que você lida com isso, cara? Quando essas pessoas entram em contato contigo, com essas mesmas dúvidas, com esses mesmos desabafos, assim, como é que você se porta, assim, tipo, como comunicador mesmo, assim, tipo. Cara, na verdade, assim, eu até recebi um e-mail esses dias que eu fiquei muito emocionado pelo jeito que a pessoa escreveu por ela se sentir não atacada pela primeira vez que ela escutou um podcast. Bacana. Porque eu penso o seguinte, cada vez que eu produzo um episódio, que eu vou correr atrás de pauta, porque assim, os meus episódios, eles podem ser uns episódios até com os temas meio leves. Por exemplo, a gente fez um episódio esses tempos falando sobre criança viada, contando as nossas Uhum. Esse é histórias. sensacional. Eu dei Tipo, muita risada. sim, histórias engraçadas, a ideia era essa mesmo. Tem um episódio sobre invasão hétero, que era essa coisa de, tipo, né, dos homens héteros invadirem espaços LGBTs. Uhum. Sabe? E, assim, a ideia é que seja engraçado, mas, assim, tem um fundo ali que tem uma discussão mais séria. Tem um Uhum. Sim, que momento que ressoa no fundo, né? é, a gente fala umas historinhas engraçadas para dar uma desequilibrada, mas tem um momento que eu puxo a discussão para dizer, olha, vamos falar sério agora. E tem muitos Boa. episódios do Fora do Meio que eles são muito sérios, que eu trato, na verdade sim, eu tento tratar todo mundo da mesma forma, justamente porque eu não quero fazer um podcast que seja de entretenimento, eu quero que as pessoas parem e pensem no que a gente está Uhum. Uhum. falando lá. Porque eu acho que é isso que é importante. Não desmerecendo quem faz podcast só de entretenimento. Eu acho que a gente precisa desses podcasts também. Principalmente nesse momento de, né, de epidemia, que o pessoal tá meio doido com com o que está acontecendo no mundo, a gente precisa ter essas válvulas de escape. Mas Com assim, certeza. não é o meu jeito de falar. Eu quero falar de coisas sérias porque eu quero que vocês que estão me ouvindo entendam como é a vida do lado de cá e não é fazendo piada que eu vou conseguir transmitir essa mensagem.
Até porque Sem piadas sobre dúvida. ser gay, vocês já sabem de todas, né? Muitas. Sim. E, Uhum. cara, toda já perdendo a graça. E assim, cara, é bacana porque você então traz o humor e a descontração, perdão, para trazer leveza em cima de assuntos importantes e você usa como um mecanismo, como um meio de passar a mensagem, né? Uhum, E é muito bacana porque o podcast, além de ter essa intimidade muito grande com o ouvinte, ela também tem uma proximidade de estar conversando conosco agora, sentado onde você está sentado, batendo papo perdão, lavando louça, enquanto bate papo com a gente, ou fazendo qualquer outro tipo de atividade, de você tá numa conversa franca e aberta, e aí alguma coisa ressoar dentro de você e você poder participar dessa conversa, que é o nosso objetivo também. uhum. Deixar um canal aberto pra galera vir trocar ideia, bater papo sobre esses temas, esses nós que a gente chama, né? E, cara, é muito bacana. A gente usa muito humor também, mas é mais para fazer piada da gente mesmo, mas para conseguir trazer alguns assuntos que a gente acha que é extremamente importante, principalmente falando do nosso privilégio, Uhum. de homem, cis e classe média, assim, tá? Durante uma conversa que a gente fala sobre o que é honra, meu, o cara vai sentar para ouvir o que, que quais são os riscos de um machismo e por que que crime de honra hoje, né, crime contra a honra, na verdade, como a galera tem usado, é um elemento ainda de opressão em cima de pessoas, cara, e pessoas morrem por isso, tá ligado? Sim. Então é importante trazer esse tipo de debate, cara. Bacana. E hoje, você, Fernando, adulto, você num podcast que você havia falado sobre a sua vida, acho que é o primeiro episódio, falou que você encontrou o Fernando de verdade, né? E, cara, pra você, o que que é masculinidade? Cara, né, como vocês falaram, eu fiz essa pergunta no Instagram. Uhum, Eu fiquei pensando muito nisso, porque é uma coisa que eu venho pensando ultimamente, justamente nessa desconstrução, né, do que é o papel do homem, o que é o papel da mulher e o que é masculinidade beleza. Masculinidade geralmente ela é associada a um homem, mas que uhum, tipo de homem? Entre os vários que a perfeito. gente tem. Porque a masculinidade do Fernando provavelmente é a masculinidade diferente da masculinidade do Douglas. Uhum. Né? Sim. Vocês podem conversar, vocês são amigos, mas vocês vão ter opiniões diferentes, apesar de terem muitas coisas em comum. Por quê? Inclusive Porque tem um episódio secreto aí que nós gravamos, que não foi ao ar ainda, não sei nem se vai, onde a gente discute justamente isso e não foi muito bom, cara. Não deu muito certo, Não porque vai. é muito difícil, é muito diferente. sim, não, as experiências que você tem é diferente das outras experiências de outras pessoas. Uhum. Então, por exemplo, ser homem pra mim foi botado na minha cabeça que é muito tipo assim, ser briguento. Tipo, sabe, te chamaram de viado na Sim, escola, dá uma porrada, sabe? sim, sim, É, sim. É, tipo, a nossa geração, ela cresceu com a violência sendo usada como resposta para tudo, né? sim, E isso eu também, na minha infância, eu até falo num dos programas, eu acho que de agressividade, que eu era muito briguento. Tipo, por tudo. Eu apanhava pra cacete. Na verdade, eu só apanhava, mas eu sempre brigava por tudo. O sim. Piratinha Porque eu era marrentinho, né? gordo, caolho. Então, tipo, meu, era bullying atrás de bullying e vamos pra porrada e apanhava. Uhum. Não, aí fica isso. Depois você se sente um bosta por ter apanhado, porque você chegava em Aham. casa ainda e, tipo assim, a cobrança você não cumpriu o seu papel de macho, que era ter É. enfiado a mão na cara do menino. Se chegar em casa e apanhou, vai apanhar de novo, né? Exato. Uhum. Então tem todas essas construções que, assim, hoje eu vejo que masculinidade seria. Eu não faço a menor ideia. Bacana. Você joga isso no Instagram, você era e você não consegue dar resposta? Pois é, mas é porque eu tive tanta experiência pensando nisso, porque, por exemplo, assim, teve uma pessoa que me respondeu uma coisa que eu achei engraçada. É uma pessoa que eu conheço pessoalmente, eu sei que não falou por mal, mas a resposta foi, porque eu botei no Instagram o que é ser homem, Uhum. e a pessoa respondeu, é ter cromossomo X e Y. E Ah, foi eu a vi essa. única resposta que eu rebati, porque eu disse, tá, e se for um homem trans que vai ter um Uhum. XX, É. como fica? Pois é.
Aí Não, essa sem pessoa contar que depois não me tem mandou só um X, Y, direct. XX, né? Tem algumas outras também, né? Você pode ter o síndrome do triplo X, do Sim, XYY, pode ter a síndrome de Klinefelter, eu esqueci o nome, que você tem uma cópia de um A cromossomo a pessoa mais o aprendeu X, o né? básico é. e ela quer responder tudo com o básico, né? Ah, pois é, cara. É fácil. Ah, o que. Tá que eu pariu. Tipo, o que que é o que que é água? Aquilo que não é seco. Olha que É. maravilha. Porra. Sim, essa pessoa depois até me mandou um direct, né, dizendo que tipo foi muito bom eu ter respondido aquilo porque é uma pessoa da comunidade LGBT e ele sem querer anulou a comunidade trans. E eu disse, cara, Uhum. Uhum. relaxa, porque há talvez 5 anos atrás eu faria a mesma coisa. Quando eu cheguei em E- São Paulo, faz 5 anos, gente, 5 anos é nada. Nossa, Eu não é lembro nada, né? que eu fiquei muito chocado a primeira vez que eu vi uma drag queen na minha frente. Tipo, gente, uma drag queen, olha só, é uma coisa muito básica em qualquer ambiente LGBT. Uhum. Sabe, eu tive acesso a pessoas diferentes em que eu fiquei tipo, caramba. E isso tudo me fez pensar sobre mim, tipo, beleza, quem que é o Fernando? Deixa eu tentar entender aqui quem que é o Fernando de verdade e quem que é o Uhum. Fernando que o Fernando construiu no meio desse caminho todo. Boa. Difícil isso, hein? Pois é. Aí eu olho pra mim as pessoas, porque assim, né, todo mundo que cresceu, né, sendo chamado de viado, automaticamente era isso. Você é uma mulherzinha, você quer ser uma mulherzinha. Chegou um momento da minha vida que eu pensei realmente, tipo assim, será que então eu estou virando uma mulherzinha? Uhum. Aí hoje em dia eu olho e penso, não, eu sou um homem cis, né? Eu me identifico com o gênero que eu tenho quando eu nasci, né? Eu tenho um pênis, eu me identifico Uhum. como homem na minha cabeça. Então, eu não quero ser uma mulher, eu não tenho, eu não me enxergo como uma mulher. Então, já resolvemos essa parte. Não quero ser uma Boa. mulherzinha. Aí vem, você quer se expressar como uma mulher? Aí começa, né? Sim, aí, pois é, justamente, porque daí as pessoas já pensam, tipo assim, um homem gay é um homem que tem traços femininos. Será? Será? É, então. Exatamente, cara. É isso aí. Tipo, vamos lá, o que que seriam traços femininos? Exatamente. Se eu fosse perguntar pra vocês dois agora, assim, vai lá, falem. Encontrei vocês na rua, a gente não se conhece. Ah, Que... eu ia dar a resposta mais sabonete possível. Seria, por exemplo, traços femininos é aquilo que socialmente foi construído ao longo da nossa infância e adolescência, de papéis sociais que a gente estabelece para mulher e homem que hoje já não são mais suficientes, como Uhum, a mulher tem que ser sempre levada uma profissão ou desempenho de papel social de cuidadora e não de combativa. Ela não pode ser impositiva, porque senão ela é histérica, e que hoje a gente está tentando desconstruir isso para que virtudes expressas por mulheres e por homens não sejam segregadas pelo gênero, uhum, mas sim Olha, parte já do, mas sim parte do processo de construção individual. sim, Essa é a resposta que eu ia dar. Né? sim. eu ia falar, foi o que ele disse. Fernando, Porque, pô, depois disso daí eu não ia falar, foi o que você falou. mas vamos lá, gente. Sem ser essa resposta bonitinha. Vamos supor que eu encontrei vocês, vocês estão na obra. Tipo, Boa. sabe? Na cidade Ser online. interior, vocês não tiveram Sim, acesso sim. a nada dessa desconstrução. Qual seria a resposta? Aí, com certeza, a mulher é aquela. Viria sempre pelo lado de Amélia, né, cara? Aqui não é homem, seria a resposta Exato. básica. Pois é. Tipo, é quem não tem. Vou ser grosseiro, mas é o pensamento da maioria disso, né? Mas é que não tem pinto, ou que tem seios, bunda, sabe? Essas coisas. É isso que seria a resposta do pedreiro, pirata. Do Uhum, Brucutu. Mas é que você falou bacana, cara, porque entra muito naquilo que o Fê falou, que o Fernando comentou também. É aquilo que eu não, aquilo que não é homem. Eu sou homem, eu me identifico desta forma, então tudo aquilo que é diferente de mim é mulher. sim, Então aí entra tudo, né? Entra sim. gay, entra mulher, entra tudo. Sim, porque, por exemplo, as coisas que a gente. Gente, esporte é uma desgraça na vida dos gays, porque é isso, né? Você tem educação física, que é uma bosta na escola, porque Ah, sim, você não separam pode os jogar outro esporte que meninos não seja das futebol. meninas. Até a quarta série, eu lembro assim, eu tinha uma menina na minha sala que adorava jogar futebol, e eu sou um perna de pau pra futebol, gente, num nível que é um atentado à saúde pública. De verdade, assim, gente, sério. Não coloque uma bola perto do meu pé. A chance
uma catástrofe é muito grande. E eu gostava muito de jogar vôlei, e eu era bom jogando vôlei. Então a gente trocava. Ela ia jogar com os meninos, eu ficava com as meninas jogando vôlei. Até a quarta série, Automaticamente, beleza, né? pois é, só que automaticamente eu era o viado, ela era sapatão. Exato. Puta, é verdade. Aí fodeu. Pois é. Anos 90, olha que graça de anos 90, viu? Aí chegamos na quinta série, a minha escola dividiu, né? A educação física era num contraturno a aula e era só com meninos, e as meninas tinham um outro momento, em outro local só com meninas. Lógico, a gente não podia trocar mais. E Não. lógico que os esportes eram direcionados. Então, tipo, foi quando um professor tentou me ensinar a jogar bola e 2 semanas depois ele desistiu. Eu Eu avisei que eu pensei era que você ruim. fosse falar. Pensei que você fosse falar, e 2 semanas depois ele entrou pro alcoolismo e nunca mais o vimos, tá ligado? É Pois foda, é, né, cara? Porque é justamente quando você deixa de ser, entre aspas, criança, né? Que sim. você é uma criança bem desenvolvidinha até a quarta série. Começa a pré-adolescência e adolescência, as coisas começam a ficar extremamente complicadas. Sim. Não, e é isso, aí a cobrança é isso, porque você não sabe jogar bola. Aí as Uhum. meninas começam a ter aquele pouquinho de volume no peito, aí as meninas, tipo, nossa, você viu como a fulana tá ficando gostosa? Tipo, Bom, eu não acho primeiro. isso, tipo, sabe? É, E vamos, e gente, assim, vamos começar que, tipo, esse é uma palavra escrota, tipo assim, você tá tratando de uma pessoa que, sabe? sim, Uhum. O que que você que até sabe o. disso? Você tem, sei lá, Um pedaço 13 de anos, o que que carne. você sabe o que que é gostoso, o que que não é gostoso? Ah, Exatamente. E, cara, assim, você não aprendeu por você, assim, você não trouxe isso, tá ligado? Tanto que, assim, nem todo mundo amadurece ou então cresce e desenvolve esses gostos no mesmo tempo, né? Sim. Então tem uma galera, eu lembro que a piada que fazíamos lá quando nós estava na quarta, quinta série, a molecada tava zoando um ao outro, assim, quem gozava, quem não gozava. Meu, ninguém gozava. Né? Tipo, ninguém tinha ejaculação, assim, por assim dizer. uhum. Mas tinha que dar tiração de sarro em cima do outro. Com quem você aprende Uhum. isso, cara? Sabe? Não, isso não vem de você, isso vem de fora. Não, é bizarro, É assim. bizarro, é bizarro. E as crianças, porque são crianças ainda, né? Tipo, aí Uhum. entra de novo a crueldade de tipo disso, tipo, nossa, você não goza, Pois nossa, é, você é nossa. atrasado, nossa, sabe? Não, e o Então. pior é que ninguém goza, simplesmente sai uma gotinha e fala, nossa, eu gozei, olha só, não sabe nem o que é Não, aí, pouco. aí vem pressão por beijar, a galera querendo ficar. Então, Uhum. antes você dividir a pessoa pelos gostos, né, e afinidade em brincadeiras, agora você está dividindo por uma estratificação social voltada pro sexo. Sim, E, mano, é criança, cara. Tá ligado? É isso que é pois é. foda. Mas assim, hoje pra você, então, masculinidade, você sente uma dificuldade de dissociar de um desenvolvimento teu, é isso? Tipo, não é simplesmente uma questão de gênero ou de sexo e não é uma questão de determinação social por parâmetros antigos. O que pra você é algo Então, mais individual. é que, assim, falando grosseiramente, eu acho que a sociedade ainda está no momento de definir o papel do homem e da mulher baseado nessas coisas. O homem é o provedor. Apesar de já ter Uhum. mudado muito, mas sempre tem aquela coisa do tipo, o homem Se tem. e a mulher. Exato, tem pra caramba, cara. Tem bastante. Inclusive, a gente criou esse podcast pra isso, cara. Sim. Não, e aí que tá. Provavelmente vai ter muita gente que vai ouvir e vai dizer tipo assim, nossa, mas gente, como assim? O que que ele tá falando? Que masculinidade é muito fácil, tipo, é o cara ser homem, tipo, é isso, É. não tem explicação, é ser homem e pronto. Mas tipo, gente, é Hum. isso. O que é ser homem? O que é ser homem, exatamente. Eu tô Você aí pensando ouviu, muito nisso. O que é ser pense homem? nisso. Quem disse e quem botou essa cartilha do tipo, o que é ser homem? Uhum. Sabe? Pois é. Porque é isso. Ser Porque homem não deram pra gente quando a gente nasceu, né? Tipo, eu não tenho a minha cartilha guardada do que é ser homem. tem dentro da Mas a sua galera que cabeça. eu. Exatamente. E a galera vai falar, então teu pai foi ausente, alguma coisa assim. Mas não, o que a Fernanda falou é verdade. Ele tá enraizado dentro de você já, cara. Uhum. Sim. Você já tem isso. E aí, o que eu digo de desenvolvimento pessoal é que, assim, passa agora, na verdade, para você fazer uma reflexão. Passa por um momento de reflexão e autoconhecimento teu e de buscas de referências, né? E de Uhum. comportamentos que se encaixem a você. Sim. Porque, no fim, você não é errado, entendeu?
você sentir o que você sente, pensar o que você pensa, é parte integrante de quem você é, até mesmo a tua sombra, né? Aquele lado que você quer manter escondido. Se você não trouxer um pouquinho de luz para isso, você não vai ter, por exemplo, quando a gente falou de agressividade e violência, se a gente que, né, foi socializado com esse tipo de, de linguagem, né? Usar violência como linguagem, né? Nós três aqui, a gente cresceu com isso, né? Se você não tem noção hoje do quão violento você pode ser, de como a sua agressividade é expressada e da onde vem sua raiva, cara, você é muito mais perigoso do que você imagina. Sim. Porque você vai surtar. Uma hora você vai surtar. A vida vai te levar para isso. E você não vai saber lidar com isso, cara. E aí? Pessoas que estão à tua volta estão em risco, você está em risco, você vai se colocar numa situação de riscos. E não precisa nem ser e não precisa nem ser por uma violência física em si. Você fica louco no trânsito e enfia o carro no meio de um poste perseguindo um motoqueiro. Sim. Nesse momento que a gente tá de pandemia, a galera tá surtando justamente por causa disso, né? Porque a solidão e a solitude é foda, né, cara? Você tem que ficar sozinho com você e você tá vendo que, na verdade, você não é aquilo que te falaram, né? Você é muito mais complexo. Você descobre que você é chato pra caralho, né? Também tem essa, né? É complicado. Fernando, a gente tá encaminhando agora chegando pro final. A gente tinha bastante coisa aqui que a gente já conseguiu tocar, cara, mas tem ainda algumas partes que eu queria trazer com você por ser um comunicador dentro dessa nossa pauta. Cara. Parte 2. Exato, é isso aí. A gente queria convidar você agora aqui no ar para fazer mais um programa conosco e explorar bastante ainda toda essa outra parte social que vem além da individual, que a gente ainda não conseguiu tocar hoje. Você topa, cara? Ai, gente, eu tenho que pensar, porque eu fui tão maltratado nesse podcast. Porra, mano! Tô brincando, logicamente, gente, é claro. Sensacional. Você aceita um café, uma água? Então. Não, cara, você quer álcool em gel? Agora tá valendo ouro, velho. Pois é. A gente paga em álcool em gel, quer nem saber. Não, gente, é de verdade. Eu acho muito importante iniciativas como sua, Fernando, como sua, Douglas, porque tem muitos homens que às vezes têm medo de tocar nesses assuntos, porque é isso, né? Tipo assim, nossa, você tá falando com gay, então será que você também, sabe? Esse tipo de coisa. E eu fico muito contente quando eu vejo podcasts como o de vocês que se propõem a, tipo, olha, a gente vai falar sobre os assuntos porque a gente está aprendendo com eles. Uhum. Eu acho muito importante isso, que esses movimentos que a gente faz de se desconstruir, porque, tipo, eu sou um cara gay. Isso não significa que eu sei tudo sobre o universo LGBT. Eu aprendo demais com as pessoas que passam pela bancada do Fora do Meio. Tem coisas que eu jamais teria contato se não fosse o podcast. E isso faz uma diferença tão grande na nossa vida, né? Sim. A pessoa só aprende quando ela tem contato, né? Então, nada melhor do que para quebrar alguns preconceitos é você ter contato com aquilo e conhecer, e entender a história disso, ou daquilo outro. E é daí que vem o conhecimento, né, cara? Sim. Mas eu ainda digo que eu ainda tenho um preconceito muito grande com religião e é complicado. Você falou que tinha um problema, eu digo que eu tenho todos. Esse é um preconceito meu que tá duro, viu? Mas eu tô trabalhando nisso. Então, o importante é isso. A conversa que a gente tem é importante justamente porque é muito fácil para você ficar em silêncio e você não enfrentar esses seus fantasmas, essa sua sombra, como vocês falaram. Quando você se permite olhar e dizer, tipo assim, putz, eu tenho um preconceito com gays, eu tenho preconceito com mulheres, eu tenho preconceito com religião. Por quê? Deixa eu tentar entender de onde vem isso. E você vai atrás de aprender e provavelmente, né, tem muita gente que deve... Gente, de verdade, deve ter muita gente que, tipo assim, diz que não gosta de gay, mas porque apenas não entende o que é ser gay. Quando essa pessoa tem contato com uma pessoa que ela explica pra ele o que é ser gay, como é a vida de um gay, e ele percebe que não tem nada demais, que é uma pessoa como outra qualquer, essa Com coisa certeza. vai desmistificando e vai desconstruindo. Isso que é legal, isso que é importante. E então, baseado em tudo isso, sim, eu aceito a participação na parte 2. Boa! Mas isso mesmo, cara. Você comentou agora, né, nesse ponto agora, que é justamente o que você tinha comentado antes
o seu choque, né, de realidade quando veio para São Paulo e começou a entrar em contato com e se desafiar, né, para desafiar a sua realidade, a sua percepção que você tinha antes já estamentada, agora deu uma expansão. Sim. E isso é com Gente, todo mundo, né, cara? Pode tem uma falar. coisa que eu falava quando eu era mais jovem, que eu morro de vergonha e que muitos gays falam, que é do tipo, ai, sabe, com questão de gays afeminados, é uma coisa muito presente na Uhum. comunidade LGBT, porque rola essa homofobia que dá uma esbarrada na misoginia, que é tipo assim, um homem que é muito feminino, as pessoas têm uma tendência a repelir. E eu lembro assim que na minha adolescência eu falava, tipo, na minha adolescência não, mas no final dela, quando eu já tava mais de boa com a minha sexualidade, eu dizia tipo assim, gente, se for pra ficar com um cara que se comporta como uma mulher, eu fico com uma mulher. Hoje em dia eu olho pra Hum, trás, eu vejo quão carregado de preconceito e homofobia era esse meu pensamento, tipo assim, hoje eu tenho vergonha de ter falado isso. sim. E eu É aprendi bacana isso, né? tanto Pode que Oi, a falar, gente tem perdão. tanta coisa. não é isso, tipo assim, eu aprendi tanto pelo simples fato de dizer, peraí, deixa eu tentar entender essa característica. E eu vi que, tipo, é isso. É a mesma coisa que a pessoa ter um olho castanho verde. É Sim. ela. É, Uhum. isso é uma coisa que é curioso. Eu falava isso também, né, quando era mais novo. Apesar de vir sempre com uma ideia de não, eu não tenho. Sabe quando você tá naquele pedestal que você fala, não, eu não tenho preconceito com ninguém, mas não vem dar em cima de mim. Sim, Hoje eu olhava, cara, hoje eu olho e falo, cara, bom, primeiro, não. Isso depois de tomar essa invertida que eu vou contar agora, eu comecei a usar em todo mundo quando né, eu tomei esse tapa na cara e funcionou, né? Tipo, falando, cara, chegaram pra mim e perguntaram, mas vem cá, as mulheres caem aos teus pés, assim, o tempo inteiro? Só porque tem interesse em homem? Ou você tá se colocando numa situação totalmente irreal? Você tem medo do quê? Aí eu fiquei morrendo de vergonha e tive que parar de falar isso pra tentar entender o porquê que vinha isso, né, cara? E assim, eu tenho tios, primos gays, eu cresci e convivi com isso, e eu tenho muita coisa que eu tive que trabalhar, e provavelmente tem Ixi. muita coisa ainda, e você tocou até num ponto da hora, né, cara? Você não tem. Você, por ser gay, não tem o salvo-conduto para representar toda a comunidade e também tem seus preconceitos enraigados em sim. você, né, cara? Não, e tem isso, né? Eu sou um cara branco, cis, sabe? A minha Uhum. parcela de lugar de fala é muito específica, muito pequena. Hum. Mas é uma parcela que, querendo ou não, muita gente ouve, né? Sim, Justamente por causa disso, por você ser branco, por você ser cis. Então, tipo, muita gente ouve. Uma das ideias nossas também é conversar com pessoas trans, trazer essa voz pra galera ouvir, pra ter essa experiência sim, também. Porque é o que eu falava falei já num dos episódios. Acho que eu passei por todas as fases. Tipo, eu já fui do cara que queria, que tinha que bater, porque tem que ser homem, né? uhum, Aí depois eu fui essa do Fê, tipo, não tenho nada contra, mas não chega em mim. E Uhum. até que eu fui na The Week e nenhum cara chegou em mim. Eu falei, porra, velho, sou tão zoado assim. E aí olha, A gente foi ver. você viu que o que te incomodou foi não ter chego, né? É. Nenhum cara chegou em mim, eu falei pra Ana, a Ana é minha esposa, né? Eu falei, porra, amor, tô frustrado, nenhum cara chegou em mim, velho. Tô tão zoado assim. Mas aí o Ale falou que eu tenho cara do homofóbico que dá lampadada nos outros. Eu falei, então tá bom, Olha lá. preciso melhorar a fisionomia. e Douglas, eu posso salvar um pouquinho a sua autoestima? Você foi na The Ah, Week? foi na The Week, que foi um show de drag queen. Acho que foi o show da Bianca Del Rio, se eu Mentira não que me você engano. tava lá. Eu tava. Meu Deus, eu tava lá Tava. também, eu tirei uma foto com ela. Não, eu não paguei o meet and greet. Não, eu também não. Mas ela Ô, desceu uma louco. hora, eu agarrei ela. Não, eu não consegui também ir lá na frente porque tava muito cheio. Não, gente, nossa, eu vou parar de falar porque senão eu vou ficar aqui a noite toda. Tipo, eu tô até empolgado agora. Vamos gravar o 2. Não, mas é que, assim, salvando a sua autoestima, é que The Week é o lugar das Barbies. Então é tudo aqueles homens que ficam 8 horas por dia na academia só pra poder ir pra balada sem camisa, ficar pagando de olha como eu sou gostoso. Ah, Tipo, tá. qualquer coisa Então que na não época seja do. esse padrão, as pessoas dificilmente vão chegar no coisa. É isso. Ou você, né, tem um comércio de substâncias ilícitas, ou você tem esse tanquinho
cultivado, porque você não faz outra coisa da sua vida. Basicamente, a The Week é uma representação da adolescência em forma de balada, né, cara? Isso, né? Exato. Tipo, que surreal. Bom, gente, vamos lá. Para encerrar agora o programa, eu vou pedir pro Fernando agora soltar aí os seus jabás. Falar também da rede de podcasts que tá. Bom, vou deixar isso para ele falar isso agora. Fernando, Isso. o tempo é seu, fique à vontade, traga aí os seus jabás e os trabalhos que você faz, os seus projetos e tudo mais. Gente, por favor, me sigam, porque depois desse comentário eu vou ser cancelado por metade da comunidade. Desculpa, gente. Sorry, not sorry. Bom, você pode achar eu e o Fora do Meio através do site www.foradomeio.com.br. Lá tem todos os links dos agregadores. Você pode achar a gente no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, aonde você quiser, a gente vai estar. Até dentro do seu armário, se bobear, se você abrir a porta e procurar direitinho, tá lá o Fora do Meio. Você também pode descobrir outros podcasts LGBT através de uma rede que eu estou ajudando a organizar, que é a lgbtpodcasters.com.br, que é uma rede só com produtores de podcast, só com conteúdo LGBT, feitos por pessoas LGBTs sobre os mais variados assuntos, tá? Não, a gente não fala só de assuntos LGBTs. Qualquer assunto você pode achar nesse site. É muito legal, justamente para desconstruir que, tipo assim, gay só fala de Madonna e Lady Gaga. Não. Boa. É justamente aquilo que o pessoal faz também com a hashtag o podcast é delas, né? Sim. É, boa. Inclusive, aproveitando, mandando um beijo enorme para Domênica Mendes, que é do podcast é delas, que está ajudando a gente numa campanha para esse mês de junho, que é a campanha Além do Arco-Íris, que é justamente para incentivar outros podcasts que não tenham LGBTs na bancada a chamar pessoas LGBTs para poder conversar, trocar uma ideia, para justamente desmistificar que, tipo, LGBTs falam de qualquer assunto, porque a gente é um ser humano como qualquer outra pessoa. É isso Come aí. pão com requeijão e fala de qualquer coisa também como nós, né, cara? É isso aí. Exatamente. Pirata, temos um nosso amigo essa semana? Olha, cara, temos sim, sempre temos. Esse eu acho, Sabia. esse eu acho que o Fernando conhece, eu acho que ele até pode falar melhor do que eu, que seria a Casa 1. Gente, a Casa 1 ela trabalha com uma vaquinha através do site Catarse. Ela aceita doações de roupas. Se você pode aqui em São Paulo levar, eles aceitam. Eles têm um brechó lá que eles vendem e o dinheiro, obviamente, é revertido para poder manter. E para você entender, a Casa 1 ela recolhe, ela abriga pessoas LGBTs, principalmente Uhum. gays, né? Das vezes que eu fui lá, eu tive mais contato com rapazes gays que foram colocados para fora de suas casas pelos seus pais por terem se assumido, por serem quem são. Imagina a tristeza que deve ser de uma pessoa ter que sair da casa onde nasceu, onde cresceu, ouvir sabe Deus o que dos seus pais e tá numa situação dessa e tem essa casa que o Irã cuida com muito carinho, acolhendo essas pessoas. Se você Boa. puder ajudar, por favor, faça a sua parte e ajude também a Casa Florescer, que é uma casa que tem um projeto muito parecido aqui em São Paulo, só que ela é específica para pessoas transexuais. Então, Uhum. elas também precisam de doação, elas precisam de vários tipos de. Elas têm uns projetos muito legais. Então, assim, alimento, gente, absorvente, eles precisam às vezes de absorvente, que é uma coisa que a gente não pensa, principalmente nós homens, né? Tipo, nem passa pela Uhum. cabeça que as pessoas usem isso no dia a Né? dia, mas comida, essas coisas, ajudem essas duas entidades e faça diferença, porque são pessoas que estão lá, porque se não tivessem lá, estariam na rua. É isso E aí. pensa o que é estar na rua nesse inverno, nesse Uhum. Pois é. momento, com essa pandemia. Surreal. Abra o coração. Exatamente. Gente, muito obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo. Fernando, não tem como agradecer você aceitar também a segunda parte. Deixando bem claro aqui que tá no ar, tá gravado. E, cara, muito obrigado mesmo por isso. Eu me despeço de vocês agora mandando um abraço, pedindo para lavarem as mãos, apoiem as nossas indicações e tchau! Fernando, por favor.
Gente, Despeça-se. então eu quero agradecer demais você que ouviu até aqui. Meninos, muito obrigado por essa primeira parte. Como eu já falei, é muito importante ter essas iniciativas. Eu estou realmente muito feliz com o convite e por vocês serem esses exemplares maravilhosos do que a gente chama de HTML, que são héteros muito HTML? legais. Ah, que da Como é que é? hora! Pra mim bugou que eu não ouvi. HTML é o quê? Héteros muito legais. Ai, que legal. A gente precisa de mais pessoas como vocês. Ouvintes, aguardo vocês na parte 2 e no Fora do Meio, hein? É Boa. isso aí, gente. Um beijo, um abraço bem apertado no coração de todo mundo. Até mais. Este podcast foi editado pelo estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.